Olá, seja bem-vindo à nossa aula 4 e nessa aula nós vamos para a parte interna do site. O que nós vamos fazer, Alexandre? Nós vamos trabalhar dois elementos no conteúdo que parece muito insignificante, mas tem uma importância que eu diria uma das mais altas do SEO. Roda a vinheta. Começamos agora a nossa aula 4, uma aula que nós vamos com certeza aprender muito sobre SEO. Estamos aqui no treinamento Técnicas de SEO e hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre dois elementos básicos de qualquer conteúdo, um texto, no seu site, que é você negritar algumas palavras ou colocar itálico. Muito bem, antes eu vou dar uma introdução aqui do que é o HTML. O HTML nada mais é do que a linguagem universal da internet. Por mais que existam programações, aí diversas, PHP, Python, não sei o que lá, o HTML é a base de todas, é a mãe. Então, assim, o HTML é o que nós chamamos de código renderizado. Então, o HTML vai ser, na realidade, o código-fonte universal de qualquer site. Então, quando nós falamos de tags em HTML, nós estamos falando de uma estrutura que transforma esses códigos em uma situação. Por exemplo, é o B. O elemento B, por esses sinais aqui, que você pode falar que é um sinal de maior e menor, ou seja, fechados aí, é a tag, ou uma tag, nós chamamos de tag. E essa tag B, ela é um elemento HTML. Então, eu utilizo, pessoal, e vou indicar para vocês a melhor escola de HTML, que é da Firefox, da Mozilla, de quem inventou aquele navegador Firefox. Então, nós temos aqui esse endereço, que eu vou deixar nos comentários, que é o developer.mozilla.org.br. E esse site, ele te dá muitas informações totalmente em português. Inclusive tem um curso aqui de HTML gratuito. Fantástico as explicações deles, pessoal. Então aqui, por exemplo, nós vamos estudar essa tag B inicialmente. A tag B, ela representa um intervalo de texto estilisticamente diferente do texto normal, sem transmitir qualquer importância ou relevância. E aí, o que acontece? Muita gente, quando vai fazer um texto, eu peguei aqui um texto, ele está no meu WordPress, naquele site que a gente está trabalhando, Então, tem uma matéria aqui, crie uma decoração de Natal incrível com 7 dicas imperdíveis. E a gente tem aqui um negrito, que ele está em B. Olha só que interessante. E aqui, tag B, ou seja, ele lembra que o B é para negritar. Então, se eu quiser vir aqui e vou negritar qualquer coisa, eu vou colocar aqui, fim de ano e aperto B. Ele deixa negrito. Só que se nós formos lá no código fonte, aqui em texto, você vai ver que não está usando B, está usando strong, que nós vamos aprender também, tá? Nossa, Alexandre, que confuso. Então, aqui no WordPress, ele fala que é B, negrito, Mas se ele falar desse B, pessoal, não é da tag, é de bold, tá? Em inglês, bold, que é negrito. Agora, veja bem, se eu desmarcar aqui o B, ele fica sem a tag. E se eu vir aqui e colocar uma tag B, B, e nós fecharmos aqui /B, ele vai ficar negrito. Então, por que o WordPress, Alexandre, vamos colocar aqui o chegando, ele usa a strong como padrão. Muito bem, porque ao longo do tempo foram surgindo novas tags, ainda mais por causa da usabilidade da internet, que é o chamado de UX. E essa questão da usabilidade, do W3C, que são formas de você classificar um código-fonte de um site, acabou sendo necessário a criação de novas tags e devidamente por causa dos robôs de busca. Ou seja, com milhares de sites, bilhões de páginas na internet, é necessário ter
uma melhor, né, classificação, uma melhor observância desses navegadores, desses buscadores, exatamente por isso que inventaram essas outras tags. Mas então, a Strong e a B, pessoal, eles têm a mesma função, que é deixar negrito, beleza? Então, ok. Porém, para os sites de busca, isso não é verdade, tá? O site de busca enxerga a tag B diferente da tag Strong. Vamos ver isso. Olha lá na explicação da tag B. Então, a tag B, ela é diferente do texto normal, sem transmitir qualquer importância ou relevância. Ela é geralmente usada para destacar palavras-chave em um resumo, nomes de produtos ou comentários ou outras vãos de texto, cuja apresentação seria tipicamente negrito. Outro exemplo do seu uso é como marcação da frase principal de cada parágrafo em um artigo. Não confunda o elemento B com os elementos strong, EM, que nós vamos ver esse elemento já, ou mark, que é aquele elemento, mark, que deixa o texto destacado em amarelo. Nós vamos ver isso, podemos ver isso em outra aula, eu posso ver isso no meu stories lá no Instagram, e a gente pode ver. Agora, veja bem, o elemento strong, ele representa um texto com importância. E o EM coloca alguma ênfase no texto. E o elemento mark representa o texto relevante. O elemento B não transmite essa informação semântica especial. Você deve usá-lo apenas quando os elementos citados não se encaixam na situação. Então, veja bem, 99% das pessoas que têm sites não sabem usar o elemento B e não sabem usar o elemento strong. Às vezes coloca tudo em strong, está errado. Às vezes coloca tudo em B, está errado. Então, se nós queremos otimizar o nosso texto para que o Google venha classificar, nós devemos entender qual é a hora de eu colocar a tag B e qual é a hora de eu colocar a tag strong. Alexandre, mas a W3C não fala que agora é tudo strong? Bom, vamos lá. Existem algumas regras. Vamos entrar aqui. W3C. Esse camarada, que é o www, eles definem as regras dos padrões web. Olha só, os padrões web e o strong, ele entra no chamado web semântica. O que é isso, Alexandre? Exatamente para que ele seja enxergado melhor por buscadores, por aplicativos de celular, por navegadores. Então, veja bem, pessoal, a W3C recomenda o uso do strong. Só que nós não somos obrigados a usar somente ela, tá? Então, assim, tem SEO, por exemplo, que ele gosta de deixar tudo igualzinho a W3C manda, e aí a W3C tem que estar dentro das referências da W3C. Amém. Glória a Deus, se você fizer isso no teu site, fica muito bom. Mas você pode sim usar a tag B, tá? Não tem nenhum impedimento, é isso que eu quero dizer. Agora, a tag strong, ela dá ao texto uma forte importância. Então, se aquele texto é importante, você vai negritar com strong. Então, é o que eu sempre falo, pessoal, ó. Se você quer negritar para chamar atenção, fim de ano, B. Se você quer negritar para o site de busca enxergar aquela palavra-chave, vamos usar aqui o termo decoração de Natal, eu venho aqui e deixo strong. Olha lá. Então, eu estou falando aqui para os sites de busca o seguinte, quando ele olha esse texto. Desse parágrafo, quais são as palavras-chave mais importantes? Strong. B, não. Ele vai ignorar o B. Então, se você colocasse assim, o decoração de Natal com a tag B, ele passaria reto. Não daria importância. Agora, veja bem. Então, aqui nesse parágrafo, como eu estou trabalhando, eu quero trabalhar essa palavra-chave, decoração de Natal, eu posso negritar, ok? As palavras-chave que têm relevância. No caso, essa palavra-chave aqui, ó, decoração de Natal, com strong
Então, vamos pegar aqui, ó, vou fazer aqui a negrito. Não queria pegar a vírgula, mas o meu teclado tá... Meu mouse, perdão, tá muito sensível. Aí. Então, eu tô falando aqui, ó, strong, strong. Posso colocar o Natal aqui, só o Natal, a palavra Natal strong? Posso, porque é uma das palavras que está dentro. Posso colocar 7 dicas práticas e criativas? Posso, que também é uma palavra importante, em strong, que vão te ajudar na sua decoração de Natal. Posso colocar strong também. Alexandre, quantas vezes eu posso negritar? Quantas vezes a palavra-chave aparecer, tá? Eu sempre recomendo, se aquele termo tem a ver com a palavra-chave, seria muito importante, né? Ah, agora eu quero colocar casa incrível em negrito também, Alexandre, só para destacar no texto. Venho aqui, eu posso colocar strong aqui, mas eu vou lá no texto, ó, na tagzinha lá no HTML, e aí, em vez de deixar o strong, eu coloco o quê? O B. Você abre uma tag, fecha uma tag, sempre com a barrinha lateral, BB. Então, vamos lá, gente. Olha que texto bonito. Ficou aqui, ó. O fim de ano, B, está chegando. Não tem nada melhor que começar a decoração de Natal, strong. Entrar no clima, blá, 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 blá. Aí aqui. Na hora de pensar na decoração de Natal, strong. Deixar a casa incrível, B. Então, a minha pergunta para você, desse texto daqui a aqui, o que o Google vai levar em relevância? O que os buscadores? Só decoração de Natal, 7 dicas práticas incríveis de decoração de Natal. Então, fim de ano e casa incrível, eu deixo negrito, mas não vai ter relevância nenhuma para o buscador. Ok? Muito bem. Essa é a diferença da tag B para a tag strong. Então, todo conteúdo, pessoal, que você colocar no seu blog, no seu site, não deixe de usar a tag strong, porque ela é muito importante para o SEO. Tá? Isso aqui é incrível como que faz o teu site ganhar mais peso na busca. Muito bem. O outro fator aqui que nós temos é a tag I e a tag EM. Então, tag I e a tag EM. Já essas tags aqui são conhecidas como itálico, né? E o I? O I vai fazer a mesma função do B. Representa uma parte do texto que é destacada por restante... no restante por algum motivo, por exemplo, termos técnicos, expressões de outros idiomas ou pensamentos de personagens fictícios, normalmente apresentado pelo uso de itálico. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar o nosso texto aqui e vamos supor que aqui estivesse escrito assim, papapá. Confira agora as boas festas. Confira agora e boas festas. Vamos acrescentar um texto aqui. Eu queria colocar Ó, criar a decoração de Natal perfeita para você e sua família. Sem usar apenas o Papai Noel. Vai, vamos supor. Papai Noel é um termo fictício. Então, eu poderia vir aqui muito bem e colocar I de itálico. Opa, peraí. Noel. Aí. Oxe, aí pronto. Papai Noel. Ótimo. I. Posso deixar. Agora vamos ver o que ele colocou no código. Ah, colocou EM, Alexandre. Você vê, o WordPress, ele é uma ferramenta fantástica, otimizada, maravilhosa. Agora, se você coloca e deixa EM, o Google vai falar, pô, cara, você está dando ênfase. Olha lá, ó. Elemento de ênfase, que também deixa itálico. Mas vamos voltar no I. Então, vamos corrigir isso aqui. Não, aqui vai ficar o I. I. Barra I. Ele vai manter itálico. Olha lá, manteve ou não manteve? Manteve. Então, veja bem. Quando eu quero falar de algo sem dar ênfase, sem importância, mas que eu quero uma estética diferente, eu uso o I. Agora, quando eu vou usar o EM, Alexandre, ó, vamos ler lá. O elemento de ênfase, EM. Marca o texto que tem ênfase. O elemento EM pode ser alinhado com cada nível de alinhamento indicado num grau de maior ênfase.
Isso é o que nós chamamos de hierarquia de conteúdo, e nós vamos estudar isso mais para frente. Só que a hierarquia de conteúdo ela é extremamente importante também para que o buscador ele entenda o seu conteúdo e a ordem de importância das palavras para definir o posicionamento. Agora, por exemplo, no caso daqui, vamos direto aqui nos atributos, ó. Estilhamento geralmente é mostrado no tipo itálico, contudo não deve ser usado simplesmente para aplicar o estilo itálico. Como assim, Alexandre? Geralmente é utilizado, né, é mostrado como tipo itálico, mas não deve ser usado simplesmente para aplicar o estilo itálico? Sim, exatamente. Nós não necessitamos deixar itálico o EM, tá? Como? Existem estilos CSS que você pode corrigir isso. Ele fala aqui, ó, use o elemento cite para marcar o título de um trabalho, também geralmente estilizado como título itálico, mas possui significado diferente. Use o elemento strong para marcar o texto que tem importância maior que o texto que está em volta, igual a gente já aprendeu também. São todas tagzinhas que nós vamos aprendendo na mentoria que eu falei, que nós vamos fazer semestral. Tá? Mas o que acontece, pessoal? Graças ao CSS, você pode tirar o itálico de um EM. E eu posso te ensinar isso depois. Agora vamos falar como que o EM é usado. Tá? Olha lá. O elemento EM é frequentemente usado para indicar um contraste implícito ou explícito. Ó, em HTML, o que anteriormente era chamado de conteúdo, block level, agora é chamado de conteúdo flow. Ou seja, eu estou dando contraste. Antes era assim, agora é assim. Né? Eu posso falar assim, olha, antes, o meu vestido, o vestido da minha esposa, o meu é bom, né? O vestido da minha esposa era azul, agora ele é verde. Então, eu poderia colocar em M, vestido azul, vestido verde, fazendo contraste, comparações. Em HTML5, o que anteriormente era chamado de conteúdo block level, nível de bloco, agora é chamado de flow content, conteúdo. Né? Então, olha aqui, você percebe uma coisa. Ele deixou o block level em normal, ele aplicou um CSSzinho aqui, e deixou o flow em itálico, conteúdo fluido. Então, pessoal, é fantástico essa ferramenta. Agora, se você souber usar isso aqui, você vai fazer o seu site explodir de resultado. É frequentemente confuso para novos desenvolvedores porque há vários elementos para expressar a ênfase em algum texto. I e EM são talvez um dos mais comuns. Por que usar em versus I? Eles produzem o mesmo resultado, certo? Não exatamente. O I vai ser sempre itálico, pessoal. O resultado visual é por padrão mesmo. Ambas as tags renderizam seu conteúdo em itálicos. Mas o significado semântico é diferente. Veja bem, o Google, de um tempo para cá, ele passou a considerar a semântica das páginas muito mais relevante do que simplesmente jogar um texto lá. Então, a tag EM, ela representa uma ênfase importante dos seus conteúdos, enquanto o I representa o texto que é iniciado de uma prosa, com uma palavra estrangeira, pensamento de um personagem ficcional, etc, etc. Então, exemplo para M, de novo, aqui, ó, poderia ser apenas já faço isso, ou nós temos que fazer algo acerca disso. Uma pessoa ou software lendo o texto pronunciaria as palavras em itálico com uma ênfase. Ponto de exclamação. Um exemplo para aí poderia ser a Rainha Mary a Rainha Mary velejou na noite passada. Aqui não é adicionada ênfase ou importância na palavra Rainha Mary. É meramente indicado que o objeto em questão não é uma rainha chamada Mary, mas um navio chamada Rainha Mary. Outro exemplo para aí poderia ser a palavra o. É um artigo. Né? Então, exatamente isso. Seria para você explicar alguma coisa, né? Tipo, a Rainha Mary não é uma pessoa, não é uma rainha, ela é um barco. Ela velejou. Então, você vai lá e coloca o I de itálico. É legal, assim fica fácil a explicação, né? E já o EM, eu já falo aqui o quê? De uma ênfase, né?
de uma certeza. Daí ele vai colocando aqui compatibilidade, tal, mas ele acaba as explicações. Mas, pessoal, como que a gente faria aqui, Alexandre? Por favor, me explica aqui. Me explica aqui o que a gente poderia fazer nesse texto. Vamos ver onde a gente poderia colocar um M e um I. Vamos ler o texto. Ó. O fim do ano está chegando e não tem nada melhor do que começar a decoração de Natal para entrar no clima. Está sentindo a ênfase? Entrar no clima é uma ênfase. A expectativa para as festas, a montagem da árvore, a preparação da guirlanda e dos enfeites são momentos muito especiais para todo mundo. É uma época de aproximação, de aconchego, de felicidade que une famílias e amigos para celebrar a vida. Mas a hora de pensar em decoração de Natal pode pintar uma insegurança. Opa. Pode pintar. Eu posso colocar um I aqui. Que o pintar está entre parênteses, ó. Então vamos colocar um izinho aqui, ó, para explicar para o navegador que o pintar aqui não é bem de pintar de pintura. Então vamos colocar aqui, pintar. Ela pode pintar uma insegurança. Como deixar a casa incrível com toda a magia que o Natal nos inspira, sem enxergar ou ficar brega? Para fugir desse dilema, deixamos aqui 7 dicas práticas e incríveis que vão te ajudar a criar a decoração de Natal perfeita para você e sua casa sem usar apenas o Papai Noel. Lembra? A primeira explicação. Ser fictício imaginário. Também. Assim você já vai preparando o ambiente para esperar a grande data com sofisticação, modernidade e aconchego. Confira agora e boas festas. Se eu quero dar ênfase nesse texto aqui, ó, vai preparando o ambiente para esperar a grande data com sofisticação, modernidade e aconchego. Posso dar ênfase aqui também. Vamos continuar vendo. Fuja da árvore tradicional. A árvore toda enfeitada é o grande símbolo do Natal, não há dúvidas. Vamos colocar aqui um strong no Natal. Mas fugir dos modelos tradicionais, criando outros estilos, pode ser o grande diferencial de um Natal personalizado. Natal personalizado, legal. Uma ótima ideia para ter uma árvore com presença, mesmo morando em uma casa pequena, é criar sua própria árvore natalina na parede da sala. Vamos colocar criar sua própria árvore natalina com um I, para ele dar um destaque aqui. I não, perdão, um B. Vamos colocar aqui, ó, B. Vou deixar negrito. Beleza. Opa, faltou fechar. Pronto. Para isso, só montar a silhueta do pinheiro usando um barbante, galhos secos ou o que a sua imaginação permitir. Depois enfeite com alguns objetos natalinos, bolas, pinhas, presentinhos, fotos de famílias, amigos. Deixe de lado, não sem deixar de lado as luzes de pisca-pisca para dar o toque final. No entanto, se você deseja ter a árvore de Natal tradicional, é possível inovar com decoração com outros enfeites, com bolas transparentes, coloridas, mini renas, pinheiros, laços simples elaborados, diferentes flocos de neve. Um toque pessoal pode deixar sua árvore ainda mais especial com enfeites por você. Escolha papéis especiais e faça dobraduras e recortes do tema de Natal, aquele que você preferir. Ó, aqui nesse parágrafo, a gente tem algumas questões importantes. Ó. Porque ele fala assim, ó, no entanto, se você deseja ter a árvore de Natal tradicional, é possível inovar na decoração com outros enfeites. Eu poderia aqui colocar um EM sim, ó. Porque eu estou dando ênfase para isso aqui, mesmo que não está com ponto de exclamação. Vamos deixar aqui, ó, um EM aqui. É possível inovar na decoração com outros enfeites, com bolas transparentes, mini renas, laços, estrelas, cores diferentes. Um toque pessoal pode deixar sua árvore ainda mais especial, né? Etc. Vamos pegar o parágrafo de baixo. Outra ideia legal para decorar pequenos espaços é apostar em árvores menores espalhadas pela casa, apoiadas nas mesas ou até mesmo suspensas. Se você já tem plantas na sua casa, experimente decorá-las com alguns enfeites e bastante luzinhas. Este é um jeito prático de ter uma decoração especial em cada cantinho do seu lar. Podemos deixar aqui tudo em ênfase e usar os dois para dar um destaque.
mas eu deixaria assim, ó. Porque eu não deixaria o strong só para palavra-chave. Eu poderia colocar aqui um B e aqui um /B. Dei ênfase, ok, nesse texto, porque tem decoração aqui, né? Lembrando que o EM vai dar ênfase no texto também, né? Com exatamente aquela pegada de que a gente pode falar. Teve uma outra questão também que a gente colocou aqui, ó, árvore de Natal tradicional, né? E a gente poderia dar ênfase aqui quando ele fala assim no texto, se as pessoas quiserem usar plantas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele pega aqui embaixo. Se você já tem plantas na sua casa, experimente decorá-las com alguns enfeites. Então, ele pega a comparação árvores de Natal tradicional com plantas na sua casa. Eu posso dar uma ênfase aqui para ele tentar fazer a comparação da semântica. Beleza? Olha lá, legal. Perfeito. Ó, a legibilidade já ficou boa, né? Isso aqui depois nós vamos ver, é um plugin do WordPress, tá? Mas isso já mostra que nós estamos usando os termos, né? Interessante. Então vamos lá, ele pega aqui, ó, silhueta do pinheiro usando um barbante, árvore de Natal tradicional, e aí a outra ideia que ele também fala é árvores menores espalhadas pela casa, né? Também tem essa aqui. E ainda que nós já tínhamos marcado plantas na sua casa, né? Então, assim, só para vocês terem uma noção de como que a gente usaria o termo EM, tá? O termo EM fazendo comparação, dando ênfase, dando destaque. Itálico, né? Que eu coloquei aqui, só para a gente deixar o texto bonitinho. Negrito, com B, só para deixar o texto bonitinho. Já o strong para utilizar a importância, forte importância. Isso tudo, Alexandre, vai ajudar no SEO? Vai. Isso tudo vai ajudar muito na semântica. Isso é semântica. Isso é uma aula de semântica, que é o que os buscadores, os navegadores amam. Beleza, pessoal? É isso. Aí, né, vamos ver como ficou esse texto. Deixa eu publicar ele aqui. Ainda, obviamente, não acabei de escrever, né? E nós vamos publicar ele só para ver como ficou no ar esse texto. Mas é importante, extremamente importante, se você quer ganhar posicionamento no Google, no seu conteúdo, trabalhar essas dicas aqui que eu te passei. Então vamos lá, deixa eu clicar aqui para dar uma olhada como ficou. Está indo lá para o site, então olha lá, então olha só como ficou. Então ficou aqui tudo bonitinho. Olha lá, né? Onde a gente colocou o EM, aqui embaixo. Então isso daqui, se a gente for renderizar o código aqui, ou verificar o código fonte disso aqui, né, ver código fonte, olha lá, aparece aqui strong, olha lá, tudo que a gente falou, né? Strong, EM. Então é importantíssimo você aprender a usar. E minha recomendação é para você, vai estar o link aí dos elementos que eu vou passar na descrição desse vídeo. Não deixe de estudar todos esses elementos. Muito bem, pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. Na 7ª aula eu vou te convidar para a minha mentoria. Vão ser 6 meses intensivos. Nós vamos aprender vários elementos, que não tem só esses, são vários elementos. A minha mentoria que eu vou passar para vocês é uma mentoria comigo por 6 meses e serão 2 aulas por mês online. Nós vamos fazer via Zoom, tá? Uma aula fechada para os meus mentorados de SEO. Então são 6 meses com 2 vezes por mês para tirar as dúvidas, para a gente se reunir juntos. Vão ser 2 terças-feiras por mês que juntos nós vamos estar ao vivo. Essas mentorias vão ser gravadas e vocês podem participar perguntando ao vivo comigo, tirando suas dúvidas sobre marketing digital, sobre SEO,
É algo que vai ser muito legal e exclusivo e principalmente muito, muito acessível. Tá? É algo que realmente vai valer a pena para você se aprofundar nos seus estudos, ter uma mentoria comigo aqui por 6 meses. Beleza? Não deixe de colocar essa aula em prática, teste aí bastante, faça bastante Strong, EM no seu código, porque isso vai ajudar muito, muito mesmo o Google a alavancar o teu site. Forte abraço e até a quinta aula.